infantaria espiritual. Vamos falar para nós entendermos o que Deus tem para nós, para entendermos o que Deus quer fazer através das nossas vidas e entender o que Deus quer ministrar nos nossos corações, aquilo que nós precisamos fazer em nossa nação, em nosso bairro, no lugar onde nós estamos. Por isso que é muito crucial que você preste muita atenção, anote muito, tire dúvidas, a gente possa falar sobre esse tema. Alguns já conhecem esse tema através da apóstola Valnice, porque a apóstola Valnice, ela fala muito sobre essa questão da força aérea, ela fala muito sobre essa questão da infantaria, e ela toca muito sobre esses temas, e hoje nós vamos, na realidade, tocar esse tema de uma maneira muito direcionadora para aquilo que nós precisamos como comunidade nacional, como ICGEC em Blumenau, aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, onde for, tá? Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender uma coisa, tá? E eu quero que vocês anotem bastante, tirem as dúvidas que forem necessárias. Deixa eu ver, tem alguém que quer entrar? Aqui. Tá, vamos lá. Então, a gente precisa entender, esse estudo está baseado no livro O Jejum e a Redenção do Brasil, né? Da nossa líder apóstola Valnice, tá? E em que ela fala sobre, ela viveu uma experiência, ela é uma das percussões daquilo que Deus está fazendo no Brasil. Ela é uma das percussoras do Brasil, na verdade, colheu muito dos sacrifícios que a apóstola, ela viveu esse tempo todo. Ela, na realidade, só um pouquinho, deixa eu aqui dizer aqui o Patrick. Ela viveu o sacrifício, ela colheu, ela fez com que ela se sacrificou para que o Brasil vivesse uma coisa muito extraordinária que vive hoje. Para quem a conhece os atos proféticos que ela fez. Ela fez atos proféticos durante muito tempo. E ela, de norte ao sul, de leste a oeste do Brasil, ela semeou muito. E hoje nós vamos entender essa estratégia de nível sobrenatural para aquilo que a gente precisa viver como comunidade nacional no território angolano. Então, nós vamos entender o que Deus quer fazer, o que Deus quer trabalhar, o que o Espírito Santo quer fazer, e está baseado nisso. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra seres humanos. Isso, óbvio que, para nós cristãos e pastores, é óbvio que fica claro que a nossa luta não é contra pessoas. Mas, só que nós precisamos viver isso não no sentido figurativo, nós precisamos viver isso no sentido estratégico daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Amém? Nós precisamos ter esse entendimento claro para que Deus possa realmente estabelecer a estratégia dele nas nossas vidas. Então, qual é o ponto crucial? Né? Nós precisamos entender, primeiro, a guerra espiritual, e nós precisamos ter uma estratégia para vencer a guerra espiritual, para vencer no lugar onde Deus nos colocou, tá? Então, nós precisamos entender qual é esse contexto espiritual para a transformação das cidades e dos bairros. Nós geralmente temos a nossa visão, redenção da nação e de todos os povos. Essa é a visão final como uma comunidade nacional, como uma igreja nacional, que estamos num lugar. É o que nós queremos alcançar e é o que nós vamos alcançar. Mas as cidades, elas são formadas, e o país, ele é formado por cidades, e depois o país é formado por bairros. E nós precisamos, de uma maneira muito assertiva e uma maneira muito direcionada, conquistar os bairros pelos quais Deus nos deu por herança. Nós precisamos conquistar os bairros, nós precisamos conquistar os lugares que Deus colocou para que nós possamos conquistar. Então, aqui entra justamente a visão de Deus e o que Deus quer fazer em nós e através de nós. E tudo começou
quando esse ano, Deus nos deu uma palavra muito clara. A palavra, eu vou pedir que todos fiquem com a câmera ligada, tá? Por favor, pessoal, tá? Por reverência e respeito àquilo que eu já tenho pedido. Nós recebemos uma palavra que estava lá em Isaías 60, 22. Isaías 60, 22 diz: o menor virá a ser 1.000 e o mínimo uma nação forte. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, e ao seu tempo, o farei prontamente. Deus deu uma palavra para nós que o menor será 1.000. E eu comecei a buscar Deus, como é que o Senhor pode nos fazer reconquistar isso? Porque nós temos uma palavra de Deus. Mas, mediante uma palavra de Deus que nós temos, nós precisamos tomar um posicionamento para que possamos conquistar aquilo pelo qual o Senhor nos deu. Então, para que nós possamos conquistar, nós precisamos tomar algumas posições. Nós precisamos ser posicionados em Deus. Qual é esse posicionamento? Justamente é isso que nós vamos aprender hoje, o que nós podemos fazer para conquistar. E 2 pontos cruciais nós precisamos entender. Nós precisamos entender 2 aspectos fundamentais de uma conquista. Tá? Nós, para termos uma lógica da vitória, existem 2 forças essenciais numa batalha. Existe a força aérea, existe a infantaria. Existe a força aérea, existe a infantaria. E para uma batalha ela ser conquistada, nós precisamos entender esses 2 princípios. Nós precisamos entender a questão da força aérea e nós precisamos entender a questão da infantaria. E eu quero que vocês comecem a entender justamente essa guerra. E eu quero explicar primeiro no sentido natural e depois eu vou explicar no sentido espiritual para que a gente entenda. Hoje nós estamos a viver uma guerra entre Irã, Estados Unidos, Israel contra Irã. E quando a gente começa a ver essa guerra, um dos fatores fundamentais de vitória dessa guerra, ou o que movimenta essa guerra, é a força aérea. Se você não tem uma força aérea boa, o país que não tem uma força aérea muito boa é um país que não consegue conquistar territórios. E o país que é tido como um país que é um país conquistador, ele tem que ter força aérea obrigatoriamente. Por quê? A força aérea é a primeira a atuar. Vocês viram, cada guerra que há uma atuação, a força aérea tem que atuar com caças, a força aérea tem que atuar com drones, e a força aérea, na realidade, ela enfraquece o inimigo. Um detalhe, a força aérea não conquista território. A força aérea enfraquece territórios inimigos. Presta atenção. A força aérea não conquista territórios. A força aérea enfraquece território do inimigo. E o que a força aérea faz? Destrói bases e fortalezas. Ela destrói todo o sistema de defesa, ela destrói todo o sistema que um país pode ter. Um país, ele vai se defender, ele vai ter a sua defesa, e a força aérea consegue destruir todas as suas defesas. Então, e depois que a força aérea entra, e a força aérea ela conquista um território, entra um segundo detalhe. A força que chama infantaria, ela tem que entrar. Qual é o papel da infantaria? A infantaria entra depois. Ela ocupa o território e ela estabelece domínio. Então, mediante esse princípio, nós precisamos entender que esse mesmo princípio ele vai ser usado para o lado espiritual. E nenhum exército, presta atenção, nenhum exército envia primeiro a infantaria sem a força aérea preparar terreno. Nenhum. Toda vez que você vai enviar um exército, uma infantaria, primeiro é sinal de morte. Você vai padecer. Você vai acabar. Por quê? A infantaria, se ela for na frente, toda a resistência do exército inimigo vai acabar contigo.
toda a resistência que o exército inimigo tem, antes de você chegar lá, o inimigo vai te destruir completamente. O inimigo não vai permitir que você consiga chegar no território, a infantaria vai ser dizimada. Lembra que as guerras corpo a corpo eram as guerras antigas, e os dois exércitos se degladiavam e depois ia ver o que dava. O exército mais forte e que tinha mais gente é que ganhava. Mas não funciona desta forma quando você tem força aérea. Quem tem força aérea é que vai ganhar. Quem tem força aérea é que vai ocupar território. Quem tem força aérea é que vai fazer com que a conquista aconteça. E agora eu estou dando esse contexto todo para ficar muito claro para vocês sobre essa visão da força aérea e da infantaria. E nós precisamos entender isso muito bem para que nós possamos conquistar. Porque agora eu vou fazer e eu vou trazer isso para uma lógica espiritual. Uma lógica espiritual e uma lógica para você na sociedade, uma lógica para você onde você está, uma lógica para você no seu país, é uma lógica que você vai e vive no seu país, no seu bairro, na sua região. Então, o que acontece hoje? A lógica do reino é, toda vez que nós estamos no lugar, toda vez que nós estamos no bairro, toda vez que nós colocamos uma igreja num lugar, uma comunidade num lugar, toda vez que nós colocamos uma célula, toda vez que nós ocupamos um lugar, vai ter resistência de demônios. Os espíritos demoníacos de um determinado lugar vão resistir e eles vão nos atacar no reino do espírito. Eles vão se levantar. Às vezes você chega e fala assim, às vezes você chega e começa a dizer assim, o povo é teimoso demais. O povo não reage. O povo é duro. O povo não corresponde. Pronto, eu quero te dizer, todos esses argumentos que você diz estão diretamente ligados às forças espirituais da maldade que atuam no reino do espírito, que impedem com que as pessoas consigam realmente viver aquilo que Deus tem. Nós precisamos usar e entender a estratégia correta para liberar os céus, para liberar essas vidas, para liberar as vidas, para que as vidas possam viver aquilo que Deus deseja na vida deles. E eu quero deixar claro, a guerra espiritual também ela acontece no sentido de impedir com que nós possamos agir como nós devemos agir. Vou dar de novo um detalhe para depois entrar no reino do espírito, para entrar no movimento espiritual. Por que o Trump ele agiu como agiu? Trump ele age porque ele sabe que ele precisa continuar dominando o mundo. Ele precisa continuar dominando, ter a supremacia americana sobre o mundo. Para ter a supremacia americana sobre o mundo, ele precisa conquistar os países da América do Sul, e ele precisa a Venezuela, e ele precisa conquistar o Irã. Se ele conquistar isso, ele consegue fazer com que o preço do petróleo para a China, que é o objetivo principal, caia, aumente e estrangule a China. Pronto. Por que eu estou dizendo isso? Nós precisamos entender quais são as estratégias de Deus que nós precisamos ter para conquistar o nosso bairro. Nós precisamos entender de Deus qual a estratégia que nós precisamos ter de Deus para conquistar a região onde nós estamos. Então, no reino do Espírito, se aplica da mesma forma. Nós precisamos ter uma força aérea. Nós precisamos ter uma força aérea. E aí tu pergunta, a força aérea cristã é ação no movimento invisível. E o que é a força aérea? A força aérea cristã são os intercessores, são os guerreiros de oração, são as pessoas que jejuam, são os profetas e líderes espirituais que se levantam num processo de oração. Mas eu vou começar a explicar para vocês que esse processo de oração não é só orar por orar.
nós temos que ter uma estratégia quando nós vamos conquistar um lugar. Quando nós vamos conquistar um lugar, nós temos que ter uma estratégia clara, porque o inimigo, Satanás, ele tem uma estratégia clara para nós. Ele tem uma estratégia de nos deixar como pessoas que não têm iniciativa, que não vão para a guerra, que não batalham, que não se conformam com a situação e ficam anulados na guerra. Pode falar, Isenildo. Shalom a todos aí, boa tarde aqui, boa noite aí. Só para sugerir, não sei se seria importante gravar essa aula. Estou gravando. Porque, além do... Ah, tá, então tá, obrigado. É porque além do material, de repente, para estudar o material ouvindo que você... Reouvindo, né? O que você está falando seria interessante. Isso. Tá, isso. Obrigado. Tá. Eu depois vou compartilhar o material também, tá? Então, a gente precisa entender, gente, e eu quero abrir a mente de todos vocês. A falta de oração numa igreja é uma estratégia do inimigo para impedir com que tenha força aérea. Toda igreja que não tem oração e oração direcionada é o inimigo trazendo uma estratégia para parar você e para parar a igreja. Eu quero dizer um detalhe. Pastores, o templo precisa ser coberto de oração. O templo é a base aérea pelo qual você vai mandar os teus MiGs, os teus F-35, os teus aviões para a guerra, para destruir o que o inimigo quer fazer. A nossa base aérea, a nossa base, o nosso quartel-general é o templo que Deus colocou para que nós possamos atuar. E eu depois vou começar a repartir várias coisas para que você comece a entender. Então, o primeiro lugar é a Força Aérea. A Força Aérea, ela desarma e enfraquece fortalezas espirituais. Todo lugar que não tem intercessão, todo lugar que não tem guerreiros de oração, todo lugar que não tem força de oração constante, ele não vai evoluir. Sem força aérea, não há conquista. Ou se tiver conquista, vai ter muitas baixas. E eu vou explicar depois da infantaria. Então, gente, nós temos que ser peritos nessa guerra. Nós não podemos ser pessoas que vamos ser destruídos pelo ambiente espiritual do lugar e sem entender. A letargia, a falta de crescimento também é uma estratégia do inimigo para que nós não cresçamos. E eu quero explicar isso de uma maneira muito clara. Os demônios, toda vez que há uma célula e toda vez que há uma célula e toda vez que você implementa uma comunidade, uma igreja em algum lugar, há um sinal do diabo para destruir aquele lugar. Seja em que planeta for, seja no Alasca, seja no Canadá, seja no Brasil, seja no Oriente Médio, seja onde for. Porque o diabo reconhece aqueles que servem ao Senhor. E há um alerta para impedir, com desânimo, tristeza, falta de vontade do povo e outras coisas mais. Mas nós temos que ativar a Força Aérea. E depois eu vou explicar como nós podemos ativar isso da maneira correta. Aleluia! O segundo é a infantaria. A Força Aérea vai, e depois eu vou explicar como é que a gente vai fazer. A Força Aérea vai. Depois que a Força Aérea vai, vem a infantaria. A infantaria, ela tem o papel de ocupar no mundo físico o que foi feito no mundo espiritual. A infantaria, ela tem o papel de ocupar lugares e tomar posse de territórios. Eu depois vou explicar a estratégia que nós estamos a fazer aqui e para vocês entenderem. Quem é a infantaria? A infantaria são as pessoas que evangelizam, os pastores, os missionários, e a gente precisa entender, missionário são todos aqueles que entendem a missão. Todas as pessoas da comunidade, da igreja, que devem ser envolvidas na conquista. Missionário não é só aquele que é mandado para o Nordeste, para o Congo. Não, missionário é todo aquele que entendeu a sua missão. Os discipuladores, esses são a infantaria. Em outras palavras, a Força Aérea vem, e depois que a Força Aérea veio,
entra a infantaria. E eu vou explicar com mínimo detalhes para você entender essa estratégia e você começar a colocar essa estratégia em vigor aonde você está. Aleluia! Então você vai precisar entender. Você vai precisar entender de uma maneira muito clara para que você possa conquistar. Aleluia! Entendeu? Deixa eu só fazer aqui. Só um pouquinho. Yeah. Então, nós precisamos entender isso. E eu quero te dizer uma coisa. Você é um vencedor e você vai vencer. E qual é a base bíblica para tudo isso que a gente está falando? Vamos abrir lá no livro de Daniel. Daniel 10. Daniel 10. Por favor, abram lá no livro de Daniel. Ou quem abrir primeiro pode ler, por favor. Abrindo aqui. Daniel 10. Daniel 10, do 12 ao 13. Eu vou abrir aqui, já está na mão. Anotem esse versículo. Profeta Daniel 10, do 12 ao 13. Que diz o seguinte. 10, do 12 ao 13. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicasse o teu coração a compreender e humilhar-se perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Eu errei, do 10. Eis que uma mão me tocou, 10, né? E fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te estou enviado. E falando, e ele comigo, esta palavra estava tremendo. E disse, não temas, Daniel, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhaste perante Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. E no 13, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs fronte a mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Amém? Ou seja, desde o primeiro dia que Daniel ele começou a fazer o jejum, Daniel começou... Daniel começou a fazer o jejum. Olha o que eu vou explicar para vocês. Daniel começou a fazer o jejum. E durante os 21 dias que ele começou a fazer o jejum, o príncipe, o demônio, o principado da Pérsia, resistiu àquilo que o jejum e o propósito que Daniel estava a fazer. Houve uma resistência. E essa resistência impedia com que os pedidos que eram feitos por Daniel fossem atendidos. Gente, toda vez que a gente se levanta, vai ter uma resistência. Mas isso, eu quero dizer uma coisa. Nós temos maior autoridade em Cristo Jesus do que qualquer demônio, de qualquer principado, de qualquer potestade. Não tenham dúvida. A grande questão é que nós precisamos nos posicionar. Quando houver posicionamento, vai ter ação do Espírito. Quando houver posicionamento, vai ter ação de Deus. Quando houver posicionamento, Deus vai fazer. Aqui nós não estamos a falar sobre o que as trevas podem fazer. Nós estamos a falar o que nós podemos fazer em Jesus Cristo. E só não fazemos em Jesus Cristo se nós não nos posicionarmos naquilo que Ele tem para nós. Não é sobre as trevas, é sobre nós. Porque as trevas foram feitas para ser trevas. E os demônios foram feitos para ser demônios. Mas nós temos que saber entrar da maneira certa, agir da maneira certa, para que o Senhor possa fazer em nós aquilo que Ele deseja fazer em nós e através de nós. Aleluia! Então,
A base bíblica de Daniel fala de jejum. E eu quero dizer uma coisa, pastor, sem pagar preço não há glória. Sem pagar preço você não vai conquistar. Sem pagar preço você não vai ver a glória de Deus. Sem pagar preço Deus não vai conseguir. Deus não tem como optar sobre as nossas vidas. Nós temos que pagar um preço. Nós vamos ter que pagar um preço, pastores, líderes amados. Se pagar um preço, não tem como. Nós vamos ter que pagar um preço. E esse preço, mais do que um preço físico, é um preço espiritual. Pastor, desperta para pagar preço. Pastor, desperta para pagar preço. As trevas não estão para brincadeira e nos últimos dias vai ser pior ainda. As trevas não estão para brincar. Mas nós só precisamos nos posicionar, porque se nós nos posicionarmos, nós veremos a glória de Deus e nós vamos ver o que o Senhor tem que fazer. E outra coisa, o posicionamento que eu falo não tem nada a ver de físico. Físico é depois. O primeiro posicionamento é espiritual. Líder, pastor, se posiciona em primeiro lugar espiritualmente. Quando se posiciona espiritualmente, vai ver um resultado. Aleluia! Quando eu e você nos posicionarmos espiritualmente, nós vamos ver o resultado. Se você está sendo atacado, não é recuar, é avançar. É avançar. Nós precisamos avançar. Nós precisamos avançar. Nós precisamos conquistar. E é aqui que a gente vai começar a falar sobre todo esse processo do que Deus quer fazer em nós e através de nós. Então, a primeira coisa que a gente entende, a gente precisa entender... deixa eu só ver se eu estou certo aqui. Falei a base certa. Eu estou passando lá. Primeira coisa é a força aérea. Você precisa montar uma força aérea na sua comunidade, na sua igreja. Você precisa ter uma força aérea lá. A força aérea é uma arma espiritual poderosa e estratégia de redenção. Não há redenção de bairros sem força aérea. Não há redenção de cidades sem força aérea. Não há. Não há. Não há. Então, pastor, você precisa viver de jejum. Você precisa estar na prática do jejum constante. A prática do jejum do pastor tem que ser um estilo de vida. Amém? Então, o jejum é o caminho pelo qual Deus vai nos levar à vitória. A Bíblia diz que determinados demônios não vão sair sem jejum e oração. Isso não só na expulsão física, mas isso também em lugares, em bairros. Se nós não jejuarmos, nós não vamos ver liberto determinadas áreas dos bairros. E aí é que eu vou começar a ensinar de maneira correta como nós vamos fazer essa questão do jejum pelos bairros. Amém? Vamos abrir. Alguém abre Isaías 58:6, por favor. Alguém abre Isaías 58:6. Gente, eu estou vos dando uma arma poderosa para a conquista. Nesta reunião, vocês vão sair daqui combinado para conquistar em nome de Jesus. Isaías 58:6. Por favor, quem pode ler? Amém. E aí? Amém. Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte das ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedaçados todo jugo? Amém. O jejum, nós sabemos que é para nos fortalecer, para nós fortalecermos em Cristo. E o jejum, ele abre caminho para justamente nós vivermos o sobrenatural que Deus quer. O jejum, ele vai quebrar cadeias espirituais. Ele vai enfraquecer fortalezas. Ele vai sensibilizar o coração da igreja e ele libera a direção espiritual. Vou te falar uma coisa. Pastor, se você está sentindo que a igreja não está andando, comece a jejuar por ela. Comece a pagar um preço de jejum. Comece a pagar um preço de jejum para que Deus possa abrir espiritualmente o que está sendo travado no reino do Espírito. Porque Deus vai abrir no reino do Espírito aquilo que ele tem para fazer na sua igreja, se você, em primeiro lugar, jejuar pela sua igreja. Você precisa jejuar por ela. Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto, pastor precisa aprender a jejuar pela igreja.
Segundo ponto que eu quero começar. É importante que na Força Aérea você jejue por lugares que vão ser evangelizados. Um pastor precisa jejuar por lugares que vão ser evangelizados. Como é que eu quero dizer isso? Não se conquista tudo de uma vez. Nós não vamos conquistar a cidade de uma vez. Nós não vamos conquistar o bairro de uma vez. Nós precisamos conquistar em partes. Não se faz uma guerra na conquista total. Vou dizer de novo. Os Estados Unidos, para atacar o Iraque, ele definiu 4 semanas. E as 4 semanas, em cada semana, tem uma etapa e uma área do país para ser atacado. Tudo tem um porquê, tudo tem um tempo e tudo tem o tempo certo para ser feito e o lugar certo. Um dos grandes problemas é que nós queremos conquistar tudo de uma vez sem ter a capacidade de fazer. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer, você vai jejuar e levar a sua igreja a jejuar por áreas que vão ser evangelizadas. O que eu quero dizer com isso? Você vai, na realidade, por exemplo, nós estamos a fazer no Golfo, vamos orar por um quarteirão, 2 quarteirões, e vamos orar para que aquele quarteirão, aquela área seja ganha para o Senhor Jesus. Então, você vai começar a jejuar e orar para que aquela área específica seja ganha pelo Senhor Jesus e o Senhor faça um milagre naquela área, naquela região. Então, você precisa jejuar por lugares específicos e por áreas específicas e levar o povo a jejuar por áreas específicas. Para quebrar as fortalezas de um lugar específico. E uma coisa que eu vou vos ensinar. Não vamos chegar e vamos querer evangelizar tudo de uma vez. Mapeie os lugares. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Eu quero compartilhar com você. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer. Eu vou fazer aqui. Dá um exemplo que vocês entendam na prática. Opa, eu vou fazer. Eu quero compartilhar e eu vou abrir aqui a tela para vocês entenderem e vocês captarem a mensagem do que eu estou a falar. Deixa eu abrir aqui o Google. Conseguem ver direitinho? Ok. Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui bem claro para vocês. Ô, Mandy, o pessoal tá falando ali que caiu e não consegue entrar mais. Não sei, porque não dei autorização. Ok. Aqui, ó. Deixa eu mudar aqui. Todos vocês têm que ter isso, tá? Por exemplo, aqui está o Golf, onde nós estamos. Aqui. Pronto. Exatamente aqui, ó. Nós estamos aqui. Todos vocês têm que ter familiaridade com esse tipo de programa, tá? Nós estamos aqui, tá? Aqui. Nós estamos aqui. Aqui nós estamos. O que é que nós fizemos? Nós oramos, ficamos num processo de oração
esse quarteirão. Esse é o nosso quarteirão. Esse é o nosso quarteirão. Nós oramos, e depois de orarmos pelo quarteirão, ungimos todo esse quarteirão. Todo esse quarteirão. Ungimos ele todo. Azeite, com óleo. E depois nós fomos casa a casa deste local, casa a casa. Nós fizemos um flyer. Depois me peçam nós temos um modelo. Você pode fazer o seu. Nós fomos casa a casa falar de Jesus. Fomos na quarta-feira de manhã, na terça-feira, na quinta-feira de tarde e sexta-feira de noite. E nós conseguimos cobrir toda essa região. Mas antes de irmos evangelizar, nós tivemos um processo de oração para a conquista daquele lugar. Nós oramos, nós jejuamos para que Deus nos desse esse lugar. Terminando esse quarteirão, o próximo passo é fazer o espelho desse quarteirão à frente. Nós estamos aqui, vamos fazer esse quarteirão à frente. Então, conquistar esse quarteirão, orar esse quarteirão. A nossa visão é fazer isso num raio de 1 quilômetro do templo. Pronto. Isso é para vocês entenderem na prática. Fazer isso um raio de 1 quilômetro para frente. Então, nós, quando vamos jejuar, nós temos que entender que para enfraquecer a fortaleza, nós temos que enfraquecer a fortaleza de um lugar pequeno, de um lugar pequenininho. Jejuar e orar por um lugar pequenininho, interceder por um lugar pequenininho. Entendeu? E a gente precisa entender que quando a gente começa a buscar essa direção, Deus começa a atuar. E quem fez isso? Quais são os exemplos bíblicos disso? Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites para a preparação do ministério dele. Ele jejuou porque ele sabia que precisava da unção de Deus para conquistar aquilo que Deus tinha para ele. Outro, Esther. Em Esther 4,16, diz que ela jejuou por 3 dias para salvar a nação de Israel, que ia ser dizimada. Nínive, Jonas 3,5 diz o seguinte: os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum. Então, meu pastor amado, sem jejum, sem conquista. Sem jejum, sem conquista. Nós precisamos jejuar e interceder. Nós precisamos jejuar e interceder fortemente pelos lugares. E eu quero dar algumas outras coisas. Para nós conquistarmos as nossas cidades, nós precisamos, em primeiro lugar, ter intercessão. Cada comunidade deve ter um grupo permanente de intercessão. Você tem que ter 5 intercessores, 6 intercessores. Você não precisa ter muita gente. Às vezes a gente acha que tem que ter muita gente. Você não precisa. Você precisa ter um grupo. Um grupo. Mas que esse grupo é o grupo que vai direcionar a intercessão por um determinado lugar. E nessa intercessão, uma das coisas que precisam ser levantadas, nós precisamos entender que tipo de espíritos agem naquele lugar. Quais são os espíritos que estão agindo? Quais são os demônios que estão agindo? Porque muitas vezes nós nem entendemos quais os espíritos que agem na região onde nós estamos. E interceder e realmente batalhar por isso. Nós temos que ter escalas semanais de oração. Há uma necessidade. Eu entendo que nós ficamos durante muito tempo com orações online, mas nós precisamos estar presencial no templo, orar no templo, orar no lugar, na base que Deus nos deu para liberar os céus daquele lugar. Amém? Nós precisamos cobrir o lugar que nós vamos interceder. O lugar, nós precisamos cobrir as células de intercessão. Nós precisamos cobrir os lugares que nós vamos evangelizar de intercessão. Se nós vamos evangelizar um determinado lugar,
Nós precisamos ter a intercessão cobrindo, a força aérea cobrindo, a força aérea fazendo. E tem uma palavra que eu quero que todo mundo abra, que é a palavra que nós vamos usar. 2 Coríntios 4, do 3 a 4. Anote. 2 Coríntios do 4, do 3 a 4. 2 Coríntios do 4, do 3 a 4, que diz: mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século pegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem segue o entendimento? Satanás. Você vai chegar num país que é mais duro, você vai chegar numa região que é mais dura. Então, quanto mais duro, mais intercessão tem que se ter sobre determinada região, para que haja liberação da mente, para que as pessoas tenham a mente liberadas, para que as pessoas tenham a visão aberta, para que as pessoas se abram para o que Deus quer fazer. Não tem como ter liberação, porque a Bíblia fala: se o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Não há como os incrédulos terem um entendimento aberto se não tiver jejum e oração por eles, se não tiver jejum e oração para a salvação das vidas. Aleluia! Amém? Então nós temos que jejuar. Enquanto estivermos intercedendo por determinados lugares, iremos sempre declarar isso. O evangelho está encoberto, ok? Mas nós declaramos que com essa intercessão, os olhos das pessoas desse quarteirão, desse bairro, vão abrir em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, quando nós formos, todos os olhos vão se abrir, as pessoas vão enxergar de novo, as pessoas vão ver o evangelho, as pessoas vão ver a glória de Deus, as pessoas vão ver o que o Senhor tem. Por quê? Porque o nosso evangelismo não tem sido eficaz. Por quê? Primeiro, não irmos. E segundo, irmos com a infantaria, esquecemos a força aérea. Então, a força aérea, enquanto a força aérea estiver em oração e da intercessão, estaremos profetizando essa abertura espiritual do território. E dessa forma, nós vamos abrir o território para que a infantaria possa entrar. O ambiente espiritual já vai estar preparado. E as pessoas terão facilidade de compreender, receber e responder o evangelho de Jesus. Aleluia! Amém? Então, o jejum territorial. Outra coisa. Jejum um dia por semana. Bota 21 dias por determinada região. Faz jejuns específicos por quarteirões. Quarteirões que você sabe que o povo não abre a mente. Quarteirões que você sabe que as pessoas têm um pecado específico, prostituição. Bota oração e vai acabar em nome de Jesus. Outra coisa, faz vigílias. Vigílias para orar por quê? Pelo quarteirão, pelos administradores, pela juventude, pelas famílias daquele lugar específico, por escolas, por hospitais. Isso prepara o terreno para a colheita. Isso prepara o terreno para a colheita. Isso prepara o terreno para a colheita. Aleluia! Então, nós precisamos, depois de fazer esse processo, começa o processo da infantaria. A infantaria só deve entrar em campo quando a intercessão, a força aérea já fez o seu papel. Pastor amado, você está vendo resistência porque os demônios estão a resistir. Agora, tem um detalhe. Se há oração, se há jejum e não há infantaria, não há ocupação. E não há conquista. Se há oração, se há intercessão, se há jejum, e não colocar ninguém em campo, não está fazendo nada. Todo território que não é ocupado, o inimigo volta de novo para ocupar. Até a Bíblia fala, se esse demônio sair, encontrar a casa vazia, volta com 7 piores, 7 vezes pior. Ou seja, tem que se orar, mas tem que se agir colocando o povo no campo. Como? Pregando o evangelho, Marcos 16:15. Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Evangelismo. Primeiro, depois da força aérea, nós precisamos ocupar o território.
Nós precisamos ser, depois que orou e jejuou, precisamos ser ousados em evangelizar. Pregação nas ruas, proclamação do evangelho, mas não sair à toa, sair em direção do lugar onde nós jejuamos e nós estamos fazendo uma estratégia específica. Ir à rua. Ir à rua. Ir à rua. Segundo passo, depois que a infantaria faz, discipula. Nós não vamos firmar ninguém e não vamos conquistar território se nós não discipularmos. E o discipulado eu já ensinei, depois eu vou já tem um estudo no manual discipulado. Nós temos 2 tipos de discipulado, discipulado educacional. Gente, se a carreira cristã não funciona, não vai firmar o povo. Nós temos que ser ágeis, hábeis. Você vai no testemunho de Jeová, você chegou, no outro dia já tem alguém para te ensinar. Porque nós precisamos colocar a mente de Cristo nas pessoas. Aí você chega e não, ó, demora um mês, vai esperar processo. Não espere processo. Siga o processo, mas faça com que as pessoas, ao chegar dentro da comunidade, já tenham ensino. Porque o ensino começa a quebrar as cadeias da mente. À medida que o ensino vai entrando, a mente vai mudando e ele vai se abrindo para o novo. E ele vai amadurecer. Não, daqui a um mês eu vou ir para a escola. Não faça isso. É um erro. Ele chegou, já tem que ter ponto de eternidade, já tem que ter bem-vindo, já tem que ter base de fé, ele já tem que estar no percurso. Não dê tempo para que o diabo faça com que a mente das pessoas seja resistente ao ensino transformacional. Não faça isso. Você está na batalha, chegou, já começa a implantar a visão, já começa a dar discipulador, já começa a acompanhar. Nós temos que ser hábeis. A Força Aérea foi, já liberou o ambiente, não permita que o demônio volte. Aleluia. Então, edificação e amadurecimento espiritual. Segundo passo, terceiro, que é o que Deus tem colocado, plantar igrejas, eu esqueci de colocar, plantar igrejas ou comunidades ou plantar células. Nós precisamos expandir um território onde é evangelizado e não está perto do templo, tem que ser implementado células. Por quê? A célula tem, depois nós vamos falar, a célula vai ter a mesma estratégia que vai ter o templo de evangelizar ao seu redor. E eu vou falar sobre isso. Então, com isso, nós transformamos a sociedade. Não se conquista uma nação, não se come um elefante inteiro, se come em partes. E aí nós vamos colocar o valor do reino, impactando a cultura, a justiça e outras coisas mais. Então, exemplo da igreja primitiva, Atos 2:47, a igreja vivia em oração, comunhão e evangelismo. Gente, nós temos que ser ousados em evangelizar. Gente, se a gente tiver vergonha de evangelizar, ou não colocar o povo na rua, depois de fazer esse processo, não tem como conquistar. Nós temos que evangelizar. Nós temos que ser estratégias. Nós temos que avançar. O reino precisa avançar. E o reino é dinâmico e o reino é um reino que conquista pela força. Nós precisamos ir contra as trevas e conquistar território. Israel, para aumentar os territórios, ele colocava 101 tributos, que eram os lugares de ocupação. E significa que o território aumentou. Então, uma célula é o território aumentou. E aquele lugar vai ser evangelizado. A célula. Aleluia! Amém? Então, nós precisamos entender justamente isso. O que nós precisamos entender? Jericó foi um grande exemplo de uma vitória. Foi a vitória no reino invisível que precedeu a conquista territorial. Em Jericó, uma cidade espiritualmente protegida caiu através de uma estratégia divina e perseverança espiritual. Sem estratégia divina não há conquista. É dependência de Deus.
Aleluia. Então, para Angola, nós precisamos fazer isso. Ore pelas escolas. E outra coisa, quando a gente coloca o povo na rua, o povo começa a queimar por Jesus. E, gente, vamos desacostumar o nosso povo a ficar nas quatro paredes. Nós precisamos orar pelos hospitais, pelas escolas, universidades. Nosso povo tem que ser um povo que sai, tem que ser um povo que vai para a rua, tem que ser um povo que não tem vergonha de falar de Jesus. Não pode ter vergonha. Nas células. Então, o que é que nós vamos fazer? As nossas células têm que ter essa visão evangelística. Então, o líder de célula tem que ter uma base de oração e jejum. Meu povo, os líderes de célula têm que ter a base de oração e jejum. Cada líder, juntamente com os membros da célula, deve interceder pelo seu quarteirão. Cada líder deve interceder pelo seu quarteirão. Interceder e jejuar pelo quarteirão, pela região onde eles estão, pela vizinhança, pelas famílias. Nós temos que implementar isso nas nossas células. Cada líder de célula tem que interceder. Então, eles têm que interceder pelo quarteirão, pela vizinhança. E vão fazer o mesmo processo. Como? A célula tem que sair para convidar as pessoas. A célula tem que ir para conversar com os vizinhos. A célula tem que ir para convidar as pessoas para as células. Fazer atos de amor nas pessoas. Oração pelos enfermos. E uma das coisas é botar o povo para a rua. Bota o pessoal para orar por todo mundo. Terminou de falar, Jesus, posso orar por você? Ora, vamos ver cura. Vamos ver pessoas endemoniando. Por quê? Nós estamos indo na missão. A missão não é ficar dentro do templo. A missão é ir. A missão é ir. Aleluia! E o objetivo é que cada célula alcance as pessoas ao redor. A sua vizinhança, o seu bairro. Outra coisa que eu quero dar uma estratégia para nós, para cada um. Faça cruzadas evangelísticas. Não é que nem querer te liga, não, né? Mas a cruzada evangelística é faça cultos ao ar livre, gente. Bota o povo para tocar louvor na praça. Realize a louvor e adoração para atrair pessoas. Compartilhe testemunhos lá. Pregue de forma simples e clara. Ore pelos enfermos. Vá orando pela família do bairro. Convide as pessoas para o culto. Distribua folhetos. Nós precisamos sair do templo. Sair do templo. Para nós vivermos a promessa que Deus nos deu, nós precisamos sair dos templos, parar de ser de eventos, entender que Deus nos chamou para ganhar e transformar vidas. Aleluia! Aleluia! E um discipulado forte. Acompanhar cada novo convertido que chega. Você tem que acompanhar. Você tem que cuidar dele. Ensinar as bases, a carreira cristã, base de fé, integrar na célula. Cuidado pastoral permanente. Envolvimento na carreira cristã. É muito importante isso. Se nós não fizermos isso, nós não vamos conquistar. Em outras palavras, pastor, líder, é preciso pagar um preço. O ensino precisa funcionar. Se o ensino não funcionar, não há como firmar pessoas e formar novos líderes. O ensino precisa funcionar. O ensino precisa funcionar. O ensino precisa funcionar. Aleluia! Aleluia! Essa é uma estratégia que nós temos para ganhar realmente o bairro. Nós precisamos levantar intercessores, edificar pessoas com chamado de oração, treiná-las em batalha espiritual, para que elas possam exercer o seu papel. Ter ciclos de jejum para a cidade, o bairro, nesse caso especificamente. Nós precisamos ser isso. Por isso que nós já decretamos na nossa agenda que começa dia 10, meu povo, o jejum. Aqui de Angola, pelo menos. Nós vamos ter já o jejum. Que o jejum ele vai servir para isso. Tá? Para esse ciclo de jejum. Outro ponto, mapeamento espiritual. Identificar áreas específicas e críticas de violência, de prostituição, de idolatria. Nós precisamos fazer isso. Amém? Aleluia? Tudo regado de muita oração e direcionamento do Espírito Santo. Direcionamento do Espírito Santo. Aqui é a dependência do Espírito Santo. Ouvir o Senhor.
ouvir o Senhor. Evangelismo intenso. Lançar campanhas evangelísticas poderosas, poderosas, poderosas e poderosas. E acompanhamento, porque vai vir gente. Vai vir gente. Vai vir gente. O discipulado educacional, relacional e células. Essa estratégia para redimir um bairro. Essa estratégia para redimir o lugar onde você está. Lembre, não queira conquistar uma área longa, grande. Conquiste, como diz aqui em Angola, um bocado. Conquiste o lugar onde Deus estabeleceu como comunidade, como igreja. Conquiste aquele lugar. 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 Identifique. Nós precisamos ser pessoas de oração. Outra coisa que eu quero dizer muito claro, os nossos cultos têm que ser cultos avivados, gente. Show da presença. Tem que ser show da presença. Show da glória. Aleluia, tem que ser culto cheio da glória. Nós temos que trazer a glória de Deus para os nossos cultos. Cada vez mais tem que ser cultos que a presença do Senhor está, que a glória do Senhor está, que todos que lá estão são tocados pelo Senhor em nome de Jesus. Não foi dado o nome de Jesus, aleluia. Tem que ser assim. Então, tem que ser cheio da glória. Gente, tem que ter mover de Deus, tem que ter mover de Deus. Nossos cultos têm que ter mover de Deus, tem que ter mover de Deus em nome de Jesus. Aleluia! Então, a igreja como exército de Deus. Nós temos que ter um comando supremo. Jesus Cristo é a nossa liderança absoluta. E ele é que nos lidera. Nós não somos liderados por nós mesmos. Vamos abrir aqui 2 Timóteo. Abra aí também. 2 Timóteo. 2 Timóteo 2:3. Eu quero ler isso aqui. 2:3 diz o seguinte. Sofri, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo Jesus. Aleluia. Diga, eu sou um bom soldado de Cristo Jesus. Amém? Repita essa frase. Eu sou um bom soldado de Cristo Jesus. Eu sou um bom soldado de Cristo Jesus. Detalhe. Alguns dizem, não, mas se a gente tá fazendo isso, tem medo de retaliação. Gente, de retaliação a gente já tá na guerra, velho. A gente só vai se posicionar como soldado. Aleluia. Amém? Outro ponto. Planeamento divino. Nós precisamos ter estratégias guiadas por Deus para o avanço territorial. Tem coisas que Deus vai dar para alguns de maneira diferente. Amém? Tem coisas que Deus vai dar. Ouça o Espírito Santo. 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 Outro, disciplina do soldado. Oração e jejum para preparação essencial. Amém? E missão global. Pregar o Evangelho. Resgatar vidas e fazer discípulos. Essa é a nossa missão. Então, meus amados, nós precisamos entender isso. Impacto territorial vai ser levar a luz às comunidades, transformar a cultura local, estabelecer o reino, resgatar e discipular vidas. Nós vamos conseguir fazer aquilo que o Senhor tem. E a minha pergunta é, a sua igreja, a sua comunidade, possui uma força espiritual ativa? Uma força aérea ativa? Como é que está a infantaria? A infantaria está avançando sozinha? Como é que é isso? Hein? Então, para concluirmos, a transformação começa no espiritual. E essa imagem aqui, para quem está em Angola, né? Depois vem aqui o Brasil, vai entrar o Canadá. Primeiro, intercessão, levantando clamor constante. Jejum, quebrando fortalezas espirituais. Evangelismo, levando a mensagem intencionalmente. Precisamos ser intencionais nessa palavra. Discipulado, cuidando das vidas que chegam. A força aérea prepara o céu. E a infantaria avança em terra. Quando agem juntas, os corações se abrem, as fortalezas caem e a colheita se manifesta. Salmo 2:8. Pede-me e te darei as nações por herança e o confins da terra
os processos. Aleluia, meus pastores! Esse é o treinamento que eu tenho para vocês hoje. Aleluia! Quero ouvi-los. Aleluia, quero ouvi-los. Amém, amém. Amém, amém. Deus seja louvado, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém, amém, aleluia. Aleluia. Perguntas, complementos, querem falar alguma coisa, perguntar, tirar dúvidas, complementar. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Dizer que aqui no Brasil a gente está já um bom tempo já, né, iniciando esse processo de casa de oração, de turno de oração na igreja. Estamos falando muito sobre exatamente isso que você falou. Coincidentemente, eu tenho um discipulado agora, bota a cabeça aqui, mano. Esse é o Márcio. Aleluia, Márcio. Tenho discipulado com ele, é o nosso bebê, nosso Benjamin. E eu estou passando para ele. E eu tenho falado muito isso na igreja, né? Que nós precisamos estar orando. A igreja sem oração ela é morta, né? Não adianta. Não adianta você dizer que se você não orar, a igreja não morre. Então, nossa oração pessoal é uma coisa e a oração em grupo é outra. Então, não adianta só eu oro em casa, né? Nós temos que orar como corpo na igreja. Muito legal o que você falou, na igreja. Porque, mas eu intercedo em casa. Mas eu tenho um cronograma de oração. Não. Essa oração específica de guerra é junto, no quartel, junto. Depois sai para as ruas, mas existe um local que você se regenera espiritualmente na oração ali. Muito interessante. Amém. Amém. Mais alguém? Obrigado, Izzy. Oi, Chá. Mais alguém quer falar? Fala, Salomão. Shalom a todos os pastores. Shalom. Para dizer que durante um bom tempo nós sim, começamos a orar e depois sentimos por parte de Deus de sair. E quando saímos, começamos a notar aquilo que praticamente era nosso desejo, de ver pessoas rendidas a Cristo. Começamos a notar este envolvimento por parte das pessoas que precisavam de um evangelho assim, que precisavam de um cuidado assim. E pela graça de Deus, praticamente aquilo que o apóstolo estava nos ensinando, que pregou, converteu-se já ao discipulado. É isso que nós começamos a fazer. Converteu-se, é já o discipulado, é conhecer a casa, é ir todos os dias pregando, ensinando o evangelho, de maneira que ele venha sentir realmente que ele agora é uma nova criatura e que está agora numa outra família, que é na família cristã, família de Deus. E isso louvamos a Deus, porque tem também nos ajudado a nos fortalecer por aquilo que nós tanto temos desejado. Amém. Amém. Quem mais quer falar alguma coisa? Tirar dúvida ao falar? Ninguém mais? Amém? Tá. Como não tem mais perguntas, deixa eu só... Todos agora devem estabelecer isso. Quem tiver dúvidas depois de como fazer esse processo, fala comigo. Vou vos ensinar direitinho. Vou vos instruir. Vou orientar bem direitinho como você deve fazer esse processo de orações em jejum. Figueiredo, agora entendeu, né? O que eu ia te falar, né? Figueiredo, entendeu, né? Quando eu te disse, né? Amém, amém. Percebi. Entendeu? A resistência do povo tem a ver com forças espirituais. Nós precisamos orar para que a resistência. Amém? Amém.
Pronto, glória a Deus. Então, vamos agora para o próximo ponto. Nós temos agora, no 27, 28 e 29, o Congresso da Família. Tá? Então, nós temos o Congresso da Família. Todos que estão em Luanda e Bengo, Colo Bengo, nesse caso, vão descer no 27, que é só para casais, à noite, na sexta. 28 é para vocês virem com todo o vosso povo e descer para lá. Ok? Sem atividades paralelas. E no 29, no domingo, cada um faz no seu tempo. Ok? Aí cada um faz no seu tempo a celebração do que tem que fazer. O Emanuel, temos que conversar para fazer o seu, tá? Em Benguela, e assim a gente dá continuado. O Figueiredo ainda é muito novo, ainda a gente está endireitando as coisas, e o Simone também ainda é muito novo, ainda está endireitando as coisas, e assim deve ser feito. Dia 11 de abril, nós temos a Conferência de Ministros. Vai ser dia 10 da noite e dia 11 de abril. O que é a Conferência de Ministros? É o alinhamento ministerial para os ministros. O que acontece? Isso está no Brasil. É aí em Angola? Em Angola, mas vocês vão acompanhar online, tá? Ok? 11 de abril. 10 da noite e 11 o dia todo, tá? Então, nós vamos... O Ambo vem Figueiredo, vem Emanuel, vem Simone, todos vêm para Luanda, e nós vamos ficar aqui em Luanda. Eu já disse desde o começo do ano, peça, não chega, eu tenho trabalho, peça férias, ok? Peça férias. Os que trabalham, a Cássio Evangelista, peça férias de um dia, Adilson e Yuri, peçam férias, porque é alinhamento do ministério. Peçam férias para que você possa estar, e todos nós vamos estar em unidade nesse dia, e aprendizado para crescermos em todos e alinhar a visão do ministério todos. Ok? Vamos ter ministração, vai ser cura, restauração, vai ser um negócio do céu. É mão na cabeça, vai ser glória. É cura de casamento, vai ter palavra. Olha, eu vou jejuar 3 dias só para essa conferência, só para você ter noção. Vou jejuar 3 dias na água só para a gente ter essa conferência sobrenatural. Vai ser sobrenatural. Vai ser mesmo, vai ser cura, Deus vai ministrar a palavra de cura, restauração. Vai ser o encontro nível 3. Vai ser sobrenatural. Nós vamos ministrar mesmo o poder de Deus. Entendeu? Então vai ser um encontro para que nós sejamos turbinados como ministros para fazer aquilo que Deus quer. Aleluia! Nessa visão maravilhosa que Deus está estabelecendo sobre nós. Então, prepare isso e volta a falar. Sem pagar preço, não há conquista. Pastores, temos que pagar preço. Temos que pagar preço. Preço de jejum, de oração, temos que pagar preço. E esse preço nós temos que botar a mão na massa. Jesus está vindo. Jesus está vindo. Se vocês não veem os sinais são claros. O reino de Deus está próximo de se manifestar e o Senhor arrebatar os seus. Está muito próximo. Mas nós precisamos nos posicionar que ele possa vir. Aleluia? Então, é uma coisa que eu quero dar. Amém? Vou dar um pouquinho de tempo. O Patrick, né? Fala, Chá, por favor. Quero que o Patrick fale um pouquinho como é que está indo a obra lá no Titanic, que é nova. Depois eu quero também o Figueiredo falar um pouquinho do Ambo e o Simone falar um pouquinho do Lubango, o que Deus já fez e como é que eles estão programando, tá? Patrick primeiro. Abre o microfone, Patrick. Deitar o certo que tenho. Pode ser primeiro, vai, manda. Tá bom, graças a Deus. Nós até tem um pequeno relatório que eu também já fiz, mas Consegue projetar?
Graças a Programa Deus, que o ontem, Lupango passa. dia 6 de março de 2026, nós devemos entrar. O Lubango, a internet é Eu não muito sei ruim. se consigo. A tua internet é muito ruim. Ele falha muito. Eu acho que tu não vai conseguir. Simone, tenta falar de novo. Vai, tenta de novo. Sim, eu acho que consegue ouvir já, né? Eu estou tentando aqui projetar. Tenta projetar, não sei se vai dar. Ok. O Simone, o problema é que a internet no Lubango é um pouco complexa. Tudo bem. Como ele está conseguindo, Patrick, vai? Shalom, amados pastores. Boa noite a todos. Boa noite. Shalom, obrigado. Certo. Realmente tem sido uma bênção, né? Aqui na comunidade do povo. Né? Já havíamos partilhado na vez passada, né? Para pastores saberem, nós quando tivemos a multiplicação do templo, nós nem espaço tínhamos. Então, nós temos um passo de fé. Nós estamos no quintal de casa, começamos com a mamãe, né? E o pessoal de casa, nós temos um passo de fé. Nós estamos um mês no quintal de casa e trabalhando, conseguimos o espaço. Né? Nós estamos aqui, o pessoal tem se envolvido, as coisas têm acontecido. Nós realmente temos visto aqui Deus a se manifestar sobre a nossa comunidade. Né? E o pessoal, né, envolvendo-se na obra, nós temos até tocou no Oração Evangelho, né? Durante essa semana, temos o processo de evangelismo de massa, segunda e terça, né? Temos o processo de oração, e o pessoal teve a sair, né, nas ruas, né, durante a quarta, quinta, sexta e sábado hoje, né? Terminamos hoje o evangelismo de massa, onde o pessoal se envolveu para poder sair, formamos cartazes, um evangelismo, né? Realmente foi uma bênção. E realmente, né, a comunidade do grupo tem se estabelecido aqui sobre essa zona. E é sobre, né, nós vemos o agir de Deus que não está sobre este lugar. A partir da liderança, né, onde os membros também conseguem montar e ver esse agir sobre a mãe das nossas estruturas, sobre essa comunidade. E até também sobre as coisas que nós temos alcançado, né, de materiais, quando viemos, né, nós estávamos num espaço que estávamos apenas com um ventilador. Ainda estava muito tempo, nós conseguimos, né, hoje, graças a Deus, nós nós queremos, né, essa grande inauguração, nós temos ventiladores para poder arrumar a comunidade para todas as crianças, né, se realmente Deus tem certeza, pode ter sabido para que realmente, né, o agir, a obra vai para frente. E é muito bom, né, ver a comunidade a se mover nessa grande obra. E quando nós temos o passo de fé, realmente nós temos aí a vida que nós podemos estudar. Esse é um testemunho, né, que nós temos vivido aqui na comunidade de Povo. Realmente a mão de Deus tem estado sobre as nossas vidas. As bênçãos têm chegado, as ofertas têm chegado. E nós estamos aí dando passo de fé. E queremos, né, a oportunidade, né, no dia da reunião, né, ter esse momento de testemunho, porque realmente as coisas têm se cumprido, né? Falar que Deus liberou sobre a comunidade de Deus, sobre a nossa vida, né? E os pastores adultos, o pastor da comunidade, estamos a ver Deus sobre esse lugar. Amém. Glória a Deus, tá? Louvado seja o Senhor. Eu pedi para ele, porque eles são os mais novos, tá? Na reunião que vem, cada um depois, eu vou querer, vai ser uma reunião que eu quero, vou falar rapidamente, e cada um vai depois dar um relatório da sua igreja, da sua comunidade. Eles só porque são os novinhos, em que estão estabelecendo agora. O nosso amado Joaquim está estabelecendo,
mas ele ainda não tem lugar próprio, então por isso que eu não pedi. Mas estou pedindo os que já estão com lugar e vão conseguir. Figueiredo, por favor. Amém. Obrigado. Shalom mais uma vez a todos. Baixo. Uau. Melhorou? Pode continuar. Amém. Graças a Deus. Obrigado pela oportunidade. Cá nós no AMBO temos caminhado pela graça de Deus. Nós começamos como uma célula cá em nossa casa, juntamente com a família e os vizinhos. Fomos cá orando, evangelizando, também cuidando de alguns irmãos que vinham até nós. E pela graça de Deus ansiávamos que Deus nos concedesse um lugar para a gente então podermos nos congregar como uma igreja. E o Senhor fez graça, recebemos então o apoio de Luanda e conseguimos o espaço no mês de fevereiro, no dia 13, e de lá para cá nós estamos na fase de transição, né? Estamos a sair daqui do bairro onde está a casa, onde o pessoal se congregava aqui em casa na sala. Estamos a passar agora passamos para o espaço num outro bairro onde está a igreja. Então tínhamos dificuldade no princípio em função de cadeiras, porque nós íamos ali evangelizando, os irmãos vinham e não tinham onde sentar-se. E pela graça de Deus também, nesta semana finda, recebemos uma oferta de Luanda, na qual conseguimos adquirir 21 cadeiras. Recebemos uma oferta de 105 mil kwanza, que serviu para comprarmos 21 cadeiras, e estamos felizes porque é um passo e Deus vai mandando, porque onde muitas das vezes, ou seja, onde terminam os nossos pensamentos ali do Senhor, começa. Estamos felizes e queremos continuar a trabalhar no Senhor. Temos a certeza que muitas coisas poderão acontecer. Quanto a mim ou quanto a nós, este é o resumo que nós fizemos. Estamos agora a nos adaptar, como estruturar um relatório conforme a igreja exige, a comunidade, e o restante eu pedi ao irmão Eliseu, ao líder, que me ajudasse então na apresentação de alguns relatórios. Amém. Essa é a questão. Amém. Eu mandei a foto, só um detalhe. Não veio de Luanda, mas não foram pessoas. Então, eu agradeço a todos que ofertaram. Não importa se é uma cadeira, não importa se é 2 cadeiras. A oferta de gratidão que cada um deu, eu agradeço a todos que ofertaram, tá? Muito, muito grato pelas pessoas que ofertaram e fizeram. Eu mandei a foto, vocês vão ver a foto vamos ver a foto agora do AMBO. Essa foto do lugar do AMBO. Vou encaminhar agora a foto do lugar de AMBO, tá? Do banco. Você ia falar alguma coisa, Figueiredo? Pai, na verdade, o nosso lugar é uma bênção. O Senhor nos deu este lugar desta forma para que nós possamos trabalhar no mesmo. Nós anseiávamos ter um espaço de uma dimensão aqui no AMBO. Os espaços que a princípio apareciam eram pequenos, mas nós anseiávamos ter um espaço maior. E Deus nos deu este espaço. Então é uma bênção para nós e para a comunidade também. Amém. Então, agora mandei para vocês o do Lubango. O do Lubango está aí. Esse é o espaço do Lubango. Para vocês terem ideia de como está. Também conseguimos, são 20 cadeiras que conseguiu-se de ofertas. E eles também já têm 20 cadeiras e já estão também no campo, tá? Então, ele vai em abril, ele vai inaugurar. Já acertamos a data, esqueci agora, ele pode dizer. Em abril, eu estarei no Lubango,
na abertura. Em maio, eu estarei com você, Figueiredo, tá? Maio eu estarei com você. Uau, que bem. Tá bom? Amém. Agora, e essa semana, o pastor Paulo parte para Benguela para fazer o primeiro encontro com Benguela com 18 pessoas. Então, vai ser feito o encontro em Benguela. Eu não vou, só não vou, porque a minha sogra é a última semana, não tenho como ir, e também o golfe é muito novo, né? Abandonar o golfe agora é complexo, não posso deixar o Patrick e a turma desamparados, embora já estão andando numa velocidade muito boa, mas eu preciso de mais um tempo para passar um final de semana fora, entendeu? Graças a Deus, a Milena vai começar o louvor amanhã, né? Primeira vez que a Milena vai cantar, para a glória de Deus, né? Para ser uma missionária verdadeira. Glória a Deus. O golpe está sendo uma bênção para mim nesse aspecto. A Milena vai cantar, já ensaia no louvor, e amanhã ela vai estrear no louvor com o pessoal do golfe. Nós aqui no golfe é coluna e voz, né? E obrigado, a Luana já está dando apoio, Genilmar. Obrigado, a Luana começou a nos apoiar, vai apoiar a Milena, vai apoiar o pessoal. A Luana é a filha do Isenildo, ela é professora de canto profissional, tá? Profissional mesmo, de alto nível. Ela tem um nível de qualidade fora de série. Ela dá tanto o vocal quanto o lado de ministro de louvor, né? Então, a Luana é top do que você pode imaginar. Ela é uma menina muito boa. Então, Deus está fazendo, graças a Deus, né? Vou até filmar amanhã a Milena, vou mandar no grupo. Para nós pais, a gente sabe como é um orgulho, né? Ver um filho vivendo um momento desse, né? Então, até a Luana diz a Luana que eu já... A Luana tá aí? A Luana tá aí? Ela tá me ligando para falar com a Milena, mas avisa só ela que eu estou na reunião, daqui a pouco eu retorno, tá? Ela já foi, porque ela tem um congresso hoje lá, e eles têm que ir antes. Ela quer falar só com a Milena rapidinho, mas eu, como estou aqui, não tenho... daqui a pouco eu falo. Manda só uma mensagem para ela. Então é isso, meu povo. Esse é o movimento que Deus está fazendo, esse é o que Deus está fazendo no nosso meio. Ele te liga para mandar para a Milena falar. Deus está fazendo no nosso meio. Vamos continuar debaixo da bênção do Senhor. Salomão, manda aí. Fala aí. Alguém quer falar mais alguma coisa? Já praticamente estamos indo para o final. Salomé? Sim, apóstolo, gostaria de saber sobre a escala de oração. Vai continuar? Continua a escala de oração normal, cada um se conecta com as pessoas que tem que orar, e essa escala continua para a gente estar intercedendo uns pelos outros, tá? Não muda nada. Amém. Bom? Mais alguma coisa? Mais algum dizer? Mais alguma coisa? O povo querem falar? Como eu disse, amanhã é dia da mulher, aproveitem. Quem não aproveitou, hoje era o dia de vocês botar o povo na rua para convidar todas as mulheres para um culto especial. Quem não aproveitou, perdeu a chance. Não esqueçam de fazer também a mesma coisa para o Dia dos Pais. É evangelístico. Para Angola, né? Só, né? O Brasil dos Pais outro dia. Façam uma campanha especial para atrair os pais para o dia 22. Culto especial do Dia dos Pais. Faz homenagem aos pais. Os pais vão vir. Toda oportunidade nós temos que aproveitar para ganhar gente. Amém? Yuri? Fala aí, meu filho. Shalom, a pé, shalom, pastores. Shalom. Shalom. Ontem não tive a oportunidade de agradecer, quero agradecer aqui a oportunidade. Tivemos a graça de receber o apóstolo lá na comunidade de Ver com Jesus, e os pastores Maurício, pastora Rosana, pastor Paulo, e os irmãos Alício e o Edmar, que fomos tremendamente visitados por Deus, abençoados por Deus. Foi um desbravar daquele espaço, e o mover continuou no dia de hoje, porque as mulheres estiveram lá até enxado.
sobrenatural, algo que nunca havia acontecido, hoje aconteceu e foi extremamente poderoso. Quero aqui partilhar algo, foi sobrenatural, mas tão sobrenatural que uma das pregadoras que veio ministrar, o mover estava tão intenso na igreja que ela decidiu honrar as líderes lá da igreja. E foi um ato profético sobrenatural, uma continuidade daquilo que nós vivemos ontem, quando o apóstolo ministrava sobre a igreja, sobre a comunidade lá, e o pastor Paulo também confirmou essa palavra, e o pastor Maurício dando uma orientação. Sabe que isso foi extremamente significativo para nós. Nós estamos cada vez mais recebendo de Deus, fruto desse cuidado, dessa atenção que tem tido por nós. Então, que Deus abençoe. A minha oração é que essa unção sobre o tempo se estenda em todos os tempos da nossa comunidade e que todos nós estejamos alinhados nesse crescimento que Deus está a dar nessa época de conexão divina. Era isso que eu queria agradecer. Muito obrigado, Apé. Amém. E falar nisso, antes de passar para o Paulo, nós vamos passar ungindo todos os templos de Luanda, tá? Ive, nós temos que fazer, eu tenho que no telefone, depois eu falo. Nós vamos fazer, eu vou fazer esse ato profético no Ambo. Ive, nós temos que fazer um ato profético mesmo à distância. Você vai separar o povo e nós vamos ungir, vamos preparar uma reunião online, nós vamos acompanhar online e declarar a glória de Deus sobre o seu tempo, tá? E um grande mover de Deus. Ungir o templo, fazer um ato profético por volta, e nós vamos declarar o avivamento no seu lugar. Eu vou já marcar o dia. Essa semana, o Paulo, como viaja, eu não quero fazer sem a presença do Paulo, tá? Paulo tem que estar presente. Nós podemos fazer no Patrick, porque eu fiz, mas eu quero que estejam os pastores, tá? Os pastores todos estejam presentes. Quando o presbitério se une para fazer, o nível é outro. Então, nós vamos fazer o Patrick, depois, quando o Paulo voltar, fazemos do Paulo, e vamos... quem quiser me acompanhar em abril, veja quem quer me acompanhar em abril, para nós irmos no Bango, e quem quiser me acompanhar em maio, também vamos lá para o Ambo. E assim nós vamos fazendo em todos os lugares e declarando como presbitérios. E a mesma coisa vamos fazer com Abraão, com a Maria, e assim consagrar os lugares e declarar profeticamente o mover de Deus. Amém? Glória a Deus. Paulo, tu ia falar algo? Foi sem querer? Não. Shalom, shalom, apóstolo, shalom a todos os amados, louvados pastores. Apóstolo, só tenho uma pergunta. Consegue me ouvir? Conseguimos. Nós estamos no tema do estudo para amanhã. Temos a liberdade de poder incrementar. Queria fazer um pouco mais temático, voltado para uma mensagem de mulheres. Não sei se tem... Pode, eu autorizo. Eu autorizo. Pode avançar, tá? Tá bom? Pode avançar, não tem problema, tá? Obrigado. Amém? O objetivo não é prender, o objetivo é dar direção, tá? Só por isso que a gente tem tudo bem certinho, tá? É dar direção, tá? Quando tem esses moveres, eu abençoo, tá? Não tem problema nenhum, tá? Amém? Vamos então terminar. Eu quero orar por vocês e profetizar. Todo mundo abre o vosso microfone. Eu quero que todo mundo comece a orar em línguas. Eu quero profetizar sobre vocês. Você começa a orar em línguas aí, onde você está agora. Começa a orar em línguas. E todo mundo começa a orar em línguas aí.
Rebraya, Renamando Brosara, Rebraya Bros, Rememendo Braya Brosara, Tesoro Rebraya, Rebrandro Rebrabus, Rememendo Brasara, Sandro Rebraya, Soro Croseri Braia Bababa, Recrondrobo Seri Braia Narabasi. Que vocês cresçam, e erguem o que o Senhor fez na vida de vocês, na autoridade do mundo. Com crescimento, com prosperidade, com conquista de almas, o Senhor vos dá por herança a unidade de vocês estão. Ouvirão a direita. Aonde que vocês estão? Tomem posse, tomem posse, tomem posse, caia por terra agora, seja logo, seja Benguela, seja Luana, chegou o tempo de viver, chegou o tempo de conquista, chegou o tempo de Jesus. Do nome de Jesus. Estou declarando conquista sobrenatural. Eu vos abençoo. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Vos amo. Deus de maneira poderosa. Amém. Fiquem com Deus. Amém. Obrigado. Amém. 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 Ele foi me dar aquilo aí, acho que não, mas aquilo não é tipo gêmeo. Os gêmeos estão aqui. Amém.